Olá, eu quero começar hoje fazendo uma pergunta que pode mexer com você. Sua fé aguenta perguntas? Talvez você diga, mas eu não tenho dúvidas. Ou, eu sinto Deus. Ou ainda, eu confio e pronto. E isso é lindo. Mas deixa eu te perguntar de uma outra forma. Se o seu filho adolescente fizer perguntas difíceis sobre Deus, sua fé saberá responder com calma? Se alguém que você ama, que não seja da sua igreja, alguém com quem você pensa em trazer para a sua igreja, namorar essa pessoa, ou até construir uma família, essa pessoa disser que gosta de você, mas que não acredita como você acredita, sua fé saberá dialogar? Se um colega de trabalho questionar sua esperança, seu testemunho de vida, você conseguirá explicar sem agressividade? Porque fé não é apenas aquilo que eu sinto no meu momento com Deus. É aquilo que permanece firme quando alguém que eu amo me pergunta: por quê? Sabe, existe uma distância que me preocupa muito. Não é a distância entre o homem e Deus. É a distância entre o cérebro e o coração. Durante muito tempo, aprendemos que fé é algo que se sente, e apenas se sente. E quando surgem perguntas, quando nossos filhos questionam, quando colegas provocam, quando nós mesmos enfrentamos dúvidas, muitas vezes nós mesmos respondemos assim: não duvide, apenas creio. Ou ainda, vá lá na minha igreja que Deus falará com você. Eu entendo essas frases, de verdade. Elas nascem do zelo com a igreja. Nascem do desejo sincero de proteger algo que nos é sagrado. Mas nós precisamos ter maturidade especial para reconhecer algo. Essa resposta não sustenta uma geração que pensa. Uma geração que carrega o mundo inteiro dentro do celular. Uma geração que pesquisa, compara, questiona. E vou te falar mais. E talvez nunca tenha sido exatamente isso que Jesus nos ensinou. Porque fé cristã não é fé irracional. Calma, segura aí. Não estou dizendo que fé depende de diplomas. Não estou dizendo que precisamos transformar a igreja em debate acadêmico. Estou dizendo algo simples e profundamente bíblico. A Bíblia nunca nos orientou a deixar a mente do lado de fora. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles receberam com disposição sincera, mas examinaram diariamente as Escrituras. Não rejeitaram por orgulho, não aceitaram sem reflexão, ouviram com humildade e conferiram com responsabilidade. A própria Bíblia chama de nobre aqueles que conferem. Não os que duvidam por rebeldia, não os que creem sem pensar, mas os que examinam com sinceridade e coração ensinável. Essa passagem em Atos não é isolada. Desde o Antigo Testamento, Deus nos chama a reflexão. Em Josué 1,18, somos orientados a meditar na lei noite e dia e noite. No Salmo 1, versículo 2, vemos que o homem bem-aventurado tem prazer em meditar. O livro de Provérbios nos ensina a buscar entendimento como um tesouro. No Novo Testamento, Jesus declara em Mateus 22:37 que devemos amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento. Deus não quer apenas emoção. Ele quer totalidade, coração, alma, entendimento. Existe uma diferença enorme entre fé simples e fé simplista. A fé simples confia. A fé simplista evita perguntas. E quando evitamos perguntas, criamos uma fé frágil.
E fé frágil não resiste ao primeiro vento de questionamento. Se a nossa fé não suporta perguntas, ela não está fundamentada. Ela está apenas protegida. E fé protegida demais não amadurece. Mas não se engane, a Bíblia é sagrada sobre a centralidade da fé. Em Romanos 1,17 está escrito: o justo viverá pela fé. E mais, em Romanos 5,1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 11, lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é indispensável, mas a Bíblia nunca apresenta a fé como desligamento da consciência. A Bíblia nos apresenta a fé como confiança fundamentada na revelação de Deus. Fé não é ignorar a realidade. Fé é enxergar a realidade à luz de Cristo. E essa fé tem um centro. Em Atos dos Apóstolos 4,12 está declarado que não há salvação em nenhum outro nome. A fé cristã não é genérica, ela tem nome: Jesus Cristo. Jesus afirmou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa exclusividade não é medo do conhecimento, é centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Muitos confundem fé com esforço pessoal. Acham que serão aceitos por Deus pelo acúmulo de obras. Mas Romanos 3,23 diz que todos nós pecamos. E ainda, em Romanos 3,26, é declarado que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Somos purificados pela fé. Mas isso não significa uma fé estéril. Tiago 2,26 diz: a fé sem obras é morta. Obras não produzem fé, mas fé verdadeira produz transformação. A raiz de tudo é a fé. O fruto são as obras. Jesus nos ensinou: pelos seus frutos os conhecereis. Não é a obra que cria a fé, é a fé que transforma o interior. E o exterior muda naturalmente. Lindo isso, né? Talvez o maior erro do nosso tempo não seja a falta de fé. Talvez seja uma fé que não amadureceu. Uma fé que sente, mas não compreende. Uma fé que ama, mas não entende. E quando entendimento e coração se separam, criamos extremos perigosos. Frieza intelectual sem devoção. Emoção intensa sem fundamento. Mas Jesus Cristo nunca pediu extremos. Ele pediu totalidade. Ele pediu tudo. E agora, eu quero deixar novamente uma pergunta para você. Se Jesus valorizava o entendimento, que critério ele usou para escolher seus discípulos? Ele chamou homens ignorantes ou homens ensináveis? Ele desprezou o estudo ou confrontou o orgulho? Na nossa próxima aula, veremos a segunda parte deste tema de hoje, que foi a questão da fé, e falar sobre como Jesus escolheu seus discípulos, o papel do estudo da palavra, os critérios bíblicos para liderança espiritual, a diferença entre conhecimento que edifica e conhecimento que ensoberbece, e a ciência que procede de Deus, e a necessidade legítima do conhecimento humano. Porque se Deus é o Criador de tudo, toda a verdade, quando é verdadeira, procede de Deus. E se a fé cristã é firme, ela não teme aprender. Deus abençoe sua vida e de sua família por ter ficado até aqui comigo. Até o nosso próximo encontro, que continuaremos a tratar desse tema e vamos tentar finalizar esse tema da fé. Amém, amém.